Declaro aberta a reunião de número 288 do Conselho Municipal de Política Cultural. Hoje é dia 9 de março de 2026. Agora são 18 horas e 31 minutos. Nós estamos iniciando a reunião em segunda chamada. A reunião tem como pautas as premiações culturais, o edital do Fundo Municipal de Cultura e informações sobre a inclusão de rubricas no Fundo Municipal de Cultura, que agora tem uma conta própria. Eu vou fazer uma chamada nominal rapidamente, só com os conselheiros que estão presentes na reunião. Então, estão presentes da cadeira LGBTQIAPN+, a conselheira Thaís Boa Morte. Presente. Da cadeira de Economia Criativa, Rosângela Santos Leffler. Presente. Na cadeira de Literatura, Renata Regis Flores Belo. Presente. Da cadeira da APP Sindicato, Maria Margarete Disca Alves. Presente. Da cadeira das Artes Visuais, Kathleen Moacir Correia Paz. Presente. Da cadeira de Artes Urbanas, Aimee Alves de Oliveira. Não é Artes Urbanas, a cadeira da Aimee é dos povos originários, Aimee? Isso, Afro-Brasilidades e Povos Originários. Presente. Afro-Brasil. Obrigado, Ana Júlia Prandel, também da cadeira de Artes Visuais. Carlos Alexandre Martins Schneider, que era a cadeira da Secretaria Municipal de Cultura. Presente. E eu, Alberto Schiller Portugal, presidente desse conselho. Ainda quero destacar que está presente A cadeira nossa de cultura pop. cadeira de Murilo cultura e o pop. Everson. Desculpa, Murilo Tadra do Carmo. Eu estou no celular, eu acho péssimo porque eu me perco aqui, desculpa. O Everson, para mim, não aparece presente na sala. Ele acabou de entrar. Tá, então, da cadeira do Carnaval, Everson Pontes. Everson acabou de entrar e ainda está presente a nossa assessora de fomento, a Thaís, e o assessor de fomento também, o Cláudio, que acompanham a reunião. Acho que todos foram mencionados. Bom, pessoal, nós vamos inverter a pauta. A gente vai colocar primeiro a pauta a respeito das premiações culturais. O Carlos Fantasma havia mandado um link, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar no site. No nosso site tem uma página, tá? O link está no grupo de vocês, sobre os prêmios culturais. Esses prêmios, por força de lei, desde 1984, eles são indicação que o Conselho realiza. Nós já fizemos, uns 2 anos atrás, uma indicação popular, as pessoas indicaram, e aí no ano seguinte a gente partiu para as indicações somente do Conselho, e a gente tem que seguir exatamente como está previsto na lei que cria o Conselho e na lei que cria os prêmios culturais. Então, são os seguintes prêmios: Mérito Cultural Ribas Silveira, que é para pessoas que desenvolvem atividades relacionadas à cultura de modo mais amplo. Aí tem o prêmio Anitta Filipovski de Literatura, o prêmio João Pilastre de Artes Visuais, o prêmio Jacob Rosman de Música, o prêmio Emma Sintani voltado para a dança, o prêmio José Fernandes Cadilli de Teatro, o prêmio Roseleido Rocio Manuel de Artes Populares, e temos um prêmio especial em memória. Se vocês entrarem na nossa página, vão ver ali que já tem o histórico dos homenageados, com exceção do último ano que este conselho selecionou por critérios diversos. Como a previsão da entrega dos prêmios é durante a Semana da Cultura e ela acontece em abril, também por força de lei, nós precisávamos que saíssem essas indicações o quanto antes possível. Eu acho que a gente pode pensar, a partir de hoje, e ir encaminhando no nosso grupo
os nomes até que a equipe do Departamento de Cultura crie uma enquete para que todos validem essas indicações. A minha sugestão é que os conselheiros que são de cadeiras específicas que tenham dentro desse prêmio coloquem ali as suas propostas e os demais vão validando, podendo ser mais do que um. Eu quero destacar que entraram também na sala agora, nesse momento, o Elcio, da cadeira da dança e da capoeira, a Letícia Leal, da APAC, e são esses os nomes que estão presentes que eu não havia mencionado ainda. Alguém tem alguma dúvida sobre como funcionam os prêmios, pessoal? Eu tenho, Beto, eu não entendi muito bem ali o primeiro. Tá. Então, o mérito cultural, ele se aplica a produtores, assim, a analisar pela última entrega, né? Os últimos que receberam o prêmio Mérito Cultural. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que têm atividades na área do patrimônio cultural, que não tem nenhum prêmio específico nessa área dentro desse bloco de prêmios. Por exemplo, seu Aristides Espósito, que manteve durante a vida inteira o Museu Época. Ele foi um dos premiados no Mérito Cultural. Tem produtores que já receberam em outros anos. Horst Schnepper foi um dos nomes que recebeu o Mérito Cultural também, porque não era só um pintor, né? Ele teve todo um trabalho de pesquisa e de empreendedorismo no campo da arte. Então é um prêmio bem abrangente, Thaís, não necessariamente de um segmento. Pessoas que tenham alguma luta na cultura. Não sei se te respondi. Respondeu, era que eu tava com dúvida se tinha que ter um portfólio, alguma coisa, ou um segmento em si, como que seria? A ideia é que o conselho identifique essas pessoas que têm essas trajetórias. A Aimee perguntou ali, cada cadeira indica. Todos vocês podem indicar, Aimee, de qualquer segmento, pessoas que vocês acham que tenham relevância. Então, fique muito à vontade. Aí a gente faz uma votação entre os nomes indicados e o que tiver mais votos dentro do conselho é quem vai levar esse prêmio. É um prêmio muito simbólico, né? Desde 1984. Pode ser um movimento cultural também, no caso do Mérito Cultural Ribas Silveira, pode ser um movimento cultural, sim, com certeza. Renata, pois não. Opa, perdão. Não, então, só para confirmar, né? Claro que eu imagino que cada um na sua cadeira tem mais afinidade com as pessoas daquela cadeira. Então, a tendência é que eu indique nomes com mais propriedade, por exemplo, para a cadeira de literatura. Isso. Posso indicar vários nomes, né? Não precisa ser um só. E Pode eu lembro indicar de em vários. alguns prêmios, inclusive quando eu recebi o prêmio de literatura, foi 2014, aliás, o troféu Anitta Filipowski, né? Teve homenageado já falecido. Como é que funciona isso? Aí é o prêmio In Memoriam. Esse prêmio In Memoriam é o único que se aplica a pessoas que já faleceram. Aí nós convidamos a família, os familiares, inclusive nós não tivemos sorte nos últimos anos, porque nunca conseguimos que os familiares fossem receber esse prêmio. Mas pode ser indicado, e aí a gente vai atrás da família. Tá bom, era isso, obrigada. Ah, Letícia. Então, eu queria saber, a gente vai fazer a sugestão agora na reunião ou no grupo? Então, eu prefiro que vocês coloquem no grupo. Eu acho que é uma forma da gente pensar um pouquinho, né? Porque a gente está lançando isso agora para vocês. Mas vocês colocam os nomes sugeridos, o Departamento de Cultura daí compila todos, a gente faz uma grande lista e abre uma enquete para votar. Lembrei também de perguntar. A gente faz uma pequena justificativa ou só põe o nome? Não, eu acho que nós temos que ter argumento, né? Ele é um prêmio muito sério, então, assim, já aconteceu, não posso mentir, já aconteceu de uma vez a gente abrir enquete na internet e aí foi feita uma mobilização enorme, várias pessoas votaram, pessoas que não eram do campo da cultura, virou uma campanha, assim, então a ideia não é essa, né? Uma mini bio o Everson colocou ali, eu acho que Everson é legal, assim.
obviamente, eu parto num princípio que se a pessoa é realmente articulada, é operadora da cultura, é envolvida com a cultura, o conselho vai conhecer. Mas se a gente defender isso, eu acho que é bem importante, né? Que todos defendam da forma mais correta possível. Mais alguma dúvida, pessoal? Beto, no caso ali, nós, a feira ali, tem a Marisa, que tem 47 anos de feira ali. Poderia indicar ela? Claro, pode e deve. Pode e deve. Beto, eu já indico da minha cadeira o Uli. Anos e anos aí na arte drag e também carnaval, afim. O Ulisses Massanha, quem não pegou o nome. Que aí teria que entrar ou nas artes populares, né? Que o carnaval tá dentro das artes populares, ou no mérito cultural Rio mais na parte drag mesmo. Ah, mas eu digo, a gente não tem um prêmio específico para essa finalidade. Ou entra em artes populares ou no mérito cultural. Isso, no mérito cultural. Tá. Mas aí, independente, Thaís, coloca no grupo também para a gente ir registrando isso, por favor. Perfeito, coloco sim. Tá bom? Pessoal, eu tenho uma outra reunião agora na sequência. Pode ir colocando já, Aimee, fique à vontade. E assim, pessoal, como eu falei, o titular ou o suplente da cadeira vão ter mais conhecimento desta área, mas vocês podem e devem indicar nas outras cadeiras também, fiquem bem à vontade. Não temos um número de indicados, Elcio, só que assim, se a gente puser tipo 15 nomes diferentes lá, a gente não vai fechar nenhum voto para cada um, na pior das hipóteses, entende? Então, a ideia era que a gente pusesse, sei lá, acho que uns 3 fantasmas no máximo. Beto, eu acho que a gente podia só delimitar assim, colocar até sexta-feira para enviarem os nomes, e daí se para cada categoria tiver mais de uma indicação, eu abro, ou alguém aqui do setor abre uma enquete para decidir daqueles indicados quem é o que vai ser realmente premiado. Isso, pode ser? Perfeito, isso aí que eu sugeri. Então vamos fazer assim, então até sexta-feira, né, tipo, indiquem os nomes lá, e daí na semana seguinte a gente vem fazendo essas enquetes para ver quem que é o eleito para receber o prêmio. Isso aí. Peço, por favor, encarecidamente, não banalizem o prêmio, tem que ser pessoas que realmente tenham articulação e luta na cultura. Né? Não é para acrescentar currículo de ninguém, é realmente para que o conselho demonstre o seu reconhecimento sobre a trajetória dessas pessoas. Tá bom? Fantasma, as 2 próximas pautas dizem mais respeito a você. Eu vou passar a condução da reunião para você, por favor. A Aimee está pedindo aqui para deixar registrado que ela está indicando a multiartista Tinta Preta pelo trabalho com tecnologia ancestral, e o Everson Pontes também indica no Prêmio Roselei do Rocio Manuel de Artes Populares, o Ulisses Massinha. Pessoal, só um último ponto importante. Hoje, o extrato do Fundo Municipal de Cultura não chegou a vocês, eu não sei se foi encaminhado. Eu mandei agora. Ah, tá. Então, nós estamos com uma conta na ordem de 37 mil, né, Fantasma? Que isso é referente a restos do ano passado, não são restos a pagar, são restos do edital do fundo, da conta do ano passado. Como nós estamos criando uma conta específica para o Fundo Municipal de Cultura neste ano, o repasse anual do Tesouro Municipal para o fundo vem direto para essa nova conta, agora pelos próximos dias. Na próxima reunião, o valor já vai estar na conta, mas até o momento a gente teve que estruturar, teve uma série de questões de banco, as rubricas que o Fantasma vai explicar agora. Então, Fantasma, passo a palavra para você conduzir até o final da reunião, agradecendo a presença de todos e todas. Ok, obrigado, Beto. Valeu. Então, pessoal, como o Beto comentou ali, então, essa nossa primeira pauta, a gente já estava conversando sobre isso, né, na reunião passada, e aconteceram alguns fatos aqui que eu vou precisar alinhar com vocês, até para a gente poder determinar qual vai ser o futuro dos nossos próximos editais. Eu vou compartilhar, então, vocês receberam lá no nosso grupo lá, o valor de 37 mil e alguma coisa lá, R$ 410,17, e eu vou compartilhar com vocês aqui
para vocês verem que nós temos, que está aprovado, né, e o que vem esse ano, que é R$ 518.986,75. Deixa eu compartilhar aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e já vou aproveitar e explicar. Está aparecendo para vocês aí? Deixa eu ver o que ele fez. O que ele fez aqui. Aqui. Manter assim. Vou dar um pouco mais de zoom, será? Tem que dar zoom. Ó, é essa parte aqui que nos diz respeito. Manutenção do Fundo Municipal de Cultura, o valor que vem, 518.986. Eu não vou saber informar agora como a gente vai fazer para juntar aquele 37 mil aqui também, para a gente conseguir utilizar todo esse recurso. Mas o que a gente precisa entender? Desde que nós estamos aqui, é uma pena que o Wilton não está na reunião ainda, mas não sei se tem alguém que era do conselho passado. Uma das coisas que a gente gostaria de fazer era fazer um edital como se fosse de fomento. Porém, como aqui só existe essa rubrica aqui, né, existem essas outras duas aqui, que é outros serviços de terceiro, outros serviços de pessoa jurídica, a gente só pode fazer premiação dentro do edital do fundo. Por isso que, né, teve aquele edital de 2 e pouco, teve o nosso edital de 4, acho que 4.500, porque ele tem essa forma. Eu já fiz um SEI solicitando, como expliquei na reunião passada, outras rubricas para que a gente possa abrir outros tipos de editais, assim que forem entrando as emendas parlamentares, poder realizar compra e tudo mais. Mas acontece o quê? Que lá no departamento que é o DOP, eles falam que tem que colocar o valor exato. O que a gente precisa, então, definir aqui hoje? Se o nosso próximo edital vai continuar sendo somente de premiações, ou se este conselho pretende fazer fomento, um edital de fomento. Edital de fomento é o quê? É como é o Promific, como acontece na Aldir Blanc, né, na PNAB, é o Profice, isso é o edital de fomento, que o proponente, ele coloca uma proposta para realizar o projeto. Então, a gente vai poder abrir ali, assim, tipo, edital de 20 mil, de 30 mil, para poder fazer a seleção, e daí deposita o dinheiro na conta do proponente, ele executa o projeto e apresenta um relatório para o conselho. Porém, se nós definirmos, quando a gente for definir aqui, eu preciso colocar o valor exato, abrir a rubrica, e a gente não vai poder alterar este valor. Então, eu queria saber primeiro, assim, qual a opinião de vocês sobre isso, e se a gente, não, vamos fazer só edital de premiação mesmo, aí vem o 518 mil, a gente trabalha com o 518 mil mais o 37, ou se a gente segue para fazer essa transformação ali, aumentar essas rubricas ali e ter essas novas possibilidades. Vou parar de compartilhar aqui. Deixo a palavra com vocês. Da minha opinião, Fantasma, é preferível que mais pessoas ganhem, dividir igual estava, porque, olha, ajudou tanta gente, né? E se for fazer um valor mais alto, vão ser poucos contemplados. Então, uma das características que eu gosto, assim, do edital de premiação do fundo é exatamente isso. A gente premiou 150 pessoas, então foi, assim, um prêmio bom, foi interessante. O que a gente descobriu? Quando maior o prêmio, mais pessoas participam, então a gente consegue ter esse parâmetro. O Everson perguntou aqui por segmento ou cadeira. Everson, se for fazer o edital de fomento, eu acredito que a gente coloca sempre no mesmo formato, assim, o edital é que nem o Promific não é por cadeira. A categoria 1 premia 2 projetos das 7 áreas, não das cadeiras, né, das 7 áreas artísticas que a gente tem. Mas se a gente for fazer um edital de fomento algum dia ou esse ano, ele é um edital geral, porque como eu já expliquei, quando a gente faz premiação, o nosso edital ele é bem claro nisso. Existem 2 pessoas que são da produção cultural, eu não vou lembrar agora, 2 pessoas que são da produção cultural e uma pessoa que é da área, ou vice-versa, ou é 5, não vou lembrar o número lá, porque é prêmio, você não consegue, tipo, vai competir um livro com um filme, né, tipo uma música com um filme, mas na produção, no edital de fomento, isso acontece, porque o avaliador,
ele é especialista em fazer essa análise. Ele vai analisar como vai ser aplicado aquele recurso. Então, não tem problema ser carnaval com hip hop, carnaval com cinema, isso é tranquilo. Então, não precisa ser por cada cadeira. Pode-se definir que se tenha um número X para cada cadeira. Porém, entramos naquela questão. Se não preenche a vaga, a gente não consegue remanejar o recurso. A gente fica com o recurso retido. Peraí. Aí, pelas cadeiras... não entendi, Aimee, qual que é a questão ali? Pelas cadeiras. Alguém mais? Alguém mais quer falar sobre o que fazemos? Qual que é a ideia? Mantemos só a premiação? Se mantermos só a premiação, o que precisamos mudar no edital? Porque assim, só para vocês também entenderem daí, se a gente não for, qual que foi a orientação que eu tive lá desse processo que eu tenho o C aberto, até depois eu posso mandar no grupo lá para vocês verem. A orientação é a seguinte, se a gente quer fazer uma alteração dessas rubricas a partir do momento que vem as emendas parlamentares, o ideal é que venha a emenda, seja ela fundo a fundo, seja ela para uma instituição através de um deputado, e aí abrir a rubrica com o valor exato. Se não for valor exato, não se consegue abrir agora nesse momento. Se a gente for trabalhar com edital de premiação mesmo, mantemos isso, esperamos o recurso cair na conta e a gente começa a falar do nosso edital de premiação para 2026. O que vocês... A Aimee colocou ali que ela prefere manter por a premiação. A Rosângela também falando sobre a premiação. Fantasma, tá eu e o Murilo aqui. Tá eu e o Murilo aqui e a gente concorda dessa forma que tá, de manter as premiações. Dessa forma que já tá. Tá ok. A Letícia pode falar. Também concordo com a questão da premiação. Eu acho que no nosso último edital, a gente deixou o edital bastante, assim, contemplou bastante os artistas, essa questão, né, a gente inseriu a possibilidade deles colocarem a documentação, né, pensando num portfólio, então acho que dá para a gente trabalhar em cima daquele edital antigo que ficou bem, bem legal. Renata? Eu entendo que pode ser premiação também, né? Sempre é uma forma de mérito, as pessoas trabalham bastante em prol da cultura e é uma forma de reconhecimento. Eu também, eu analiso que a gente já tem o Promific e já tem a Aldir Blanc que faz esse fomento, né? O conselho, de repente, ele é para o artista que às vezes não está interessado em trabalhar com fomento, que ele quer ser reconhecido e ser contemplado por um trabalho que ele realizou, que ele tem realizado, né? Pelo que eu vi aqui, assim, até o momento, todo mundo está pedindo que mantenha-se a premiação. Acho que Rosângela, Everson, a Aimee, aí a Renata também falou, a Letícia também falou, 5 pessoas falaram. Elcio, pode usar a palavra. Bom, boa noite a todos novamente. Então, Fantasma, eu creio que dá para a gente manter da forma que está, e como você acabou de esclarecer, a gente já tem o Planifique e o Aldir Blanc, então eu sigo os demais companheiros aí também. Tá, então eu não sei, acho que nem tem necessidade de abrir votação. Alguém é contrário a esse pensamento? Ana Júlia, o Murilo e a Thaís já falaram ali. A Kathleen quer se manifestar, Kathleen? O Heron está se manifestando ali também no chat, ali dizendo que também manter a premiação. Então, dito isso, então eu vou parar esse processo, quando chegar recursos realmente, só para deixar registrado em ata e tudo mais, quando chegarem recursos para o Fundo Municipal de Cultura, seja o fundo a fundo, seja emenda parlamentar, aí eu dou sequência a esse processo para a gente ter novas rubricas aqui no nosso balancete, né, na nossa lei orçamentária aqui do Fundo Municipal de Cultura. Chegando nessa conclusão, a gente precisa definir o formato do edital, ou o que tivemos de equívocos, o que precisamos melhorar, o que vocês ouviram aí durante esse período aí de sugestões e reclamações. Alguém já tem alguma coisa para se manifestar? Deixamos para uma próxima reunião? O que vocês
prefere? Usamos o mesmo modelo do ano passado, coisas que eu ouvi assim, né, que vieram falar, nossa, mas eu não vou lembrar qual que foi, tipo, e não foi nem de conselheiro, foi de pessoas que vieram falar assim, mas do artesanato teve só 5 premiados, da música teve mais contemplados. Como a gente fala, né, a gente não destinou vagas por cadeira, com medo de perder essas vagas. Dá para fazer um balanço agora e entender quantos foram os inscritos de cada categoria e, de repente, destinar vagas se for uma questão aqui desse conselho, né? Deixa eu ver, tem acho que 2 pessoas para falar. Elcio, você quer usar a palavra novamente? Não, acho que eu só esqueci Tá, então é a Renata. Não sei Renata, se já é um momento assim para um detalhe particular, né? Mas o que reclamaram comigo que na parte de literatura, o número de páginas mínima, no caso de livro, para livro infantil era um número de páginas muito elevado, né? Então você pensa numa obra para adulto, tá, mas o livro infantil geralmente é menorzinho, tem menos página e tal. Então é uma coisa que depois a gente precisava rever. Se for premiação de livros, né? A gente pode pôr um número mínimo de páginas de livros de tais tipos e um outro número mínimo para infantil. Tá, Renata, eu acho que quando a gente falou nessa premiação e ser um prêmio bom, lá atrás, lá num outro edital, no início dessa discussão, foi pelas questões assim, às vezes, né, tipo, acho que até um segmento seu, né, o haikai ou a poesia, né, tipo, se seria premiado daquele formato, a gente começou a discussão, não vamos aceitar, né, tipo, só o haikai ou só a poesia precisa ser um livro, e daí no meio da discussão foi pensado, e daí chegaram naquela época lá, numa discussão de qual seria o tanto de páginas ideal, e aí agora esse ano também, realmente, a gente se deparou com essa situação, né, muitos autores lançando livros infantis aqui na região, e não podiam ser contemplados, né, porque não estava a gente pode pensar, sim, e aí também a gente consegue, talvez, até colocar número de vagas para tudo isso, então, de repente, na tua área, no segmento de literatura que tem infantil e adulto, dá para, daí, se a gente for colocar por vagas por cadeira, a gente consegue fazer isso. Também é uma possibilidade. Né? Mas sim, com toda certeza, acho que a gente consegue. Então, é isso que a gente precisa ficar atento aqui. O que precisa mudar, né? Thaís, pode falar. Não sou eu, Fantasma, vai ser o Murilo que vai falar só um pouquinho. Ah, tá. Oi, Fantasma. Então, é o seguinte, quanto à questão de premiação por cadeira, eu acho que fica meio complicado, porque algumas cadeiras, elas acabam que não tem muito a saída do fundo, né? Por exemplo, a minha própria cadeira, a gente conversou aquele dia lá no WhatsApp, né, quando eu estava falando para eu poder repassar os produtores, né, seria uma cadeira que, digamos assim, não teria tanta, ou não, às vezes não tem tanta adesão, não tem tanta abertura. Então, acho que se deixar aberto, fica até melhor para contemplar, por exemplo, cadeiras que têm mais produtores culturais, como, por exemplo, música, literatura, dança. Então, eu acho que acaba ficando mais interessante nesse modelo mais geral e menos por cada cadeira, né? E quanto a única questão seria só insistir naquela vedação a produtos culturais produzidos por inteligência artificial, né? Sim. O produto a gente consegue, né? Tipo, hoje em dia tem fazer uma análise ali, né? Mas é bem complicado também como deliberar, tipo assim, na literatura, se a pessoa usou inteligência artificial ou não, o que a gente vai fazer? Apesar que são premiações de produtos já executados, também, que é uma outra questão que a gente pode trabalhar. Vamos trabalhar com produtos que já foram premiados, vamos trabalhar com produtos novos feitos para esse edital, que é uma decisão que vocês têm que fazer. E daí, se for para fazer para esse edital, a gente tem que colocar alguma cláusula que impeça a questão da IA com toda certeza, né? Entendo, Ana. A Ana está dizendo aqui no chat ali, né, que a cadeira dela tem 2 segmentos, por exemplo, de uma cadeira só, né? Não é só a sua, né? Capoeira também está com a música, tem acho que outras cadeiras também que acabaram fazendo essa, né? Tá junto com outras cadeiras ali. Então, assim, é que nem eu penso, dança e capoeira, né?
Vocês é que tem que decidir, definir essas questões. Eu estou falando algumas coisas assim que chegaram para nós, assim, né, porque que nem o Wilton não está aqui, mas ele normalmente faz uma divisão, né, tem 518 mil, quanto daria para cada cadeira, o que poderia fazer com essa cadeira e tudo mais, não sei o que, daí assim, se mais músicos estão pegando do recurso, quer dizer que a cadeira da música é que está levando a maior parte do recurso, essa aqui é a discussão que ele sempre levanta. Se vocês ainda não veem nesse formato, que eu também não vejo, eu acho que a gente pode manter nesse mesmo formato edital, e definir mais algumas coisas, daí definir valor, que valor colocar, se o edital ele vai ser de produtos novos, que eu acho que seria interessante para esse ano, a gente está com tempo, né, nós estamos em março falando do edital já, daria bem tempo de deixar o edital aberto com mais tempo aí, para que as pessoas pudessem se preparar. O que vocês... Podemos definir isso hoje, ou vocês acham que deve ser uma nova reunião sobre isso? Temos tempo. Por mim, pode ficar como está, Fantasma, porque assim fica bom, que daí dá tempo das pessoas se programarem para fazer um novo material, né? Trabalhando e fazendo um material até lá, pensando bem, e continuar com o portfólio, porque na área do artesanato, teve gente que ganhou o prêmio e não é artesão, não, é manicure. Teve isso. Também, né, Rosângela, tem coisas que depois a gente fica sabendo que, né, mas assim, é uma das coisas que a gente conversou, até foi a Letícia que tinha falado a questão do portfólio, e hoje em dia, teoricamente passou um ano já desde a nossa discussão do edital e tudo mais, e hoje em dia portfólio está sendo exigido em todo o edital. Então, não é no nosso edital que nós vamos fazer. O que a gente errou do ano passado é que a gente não pontuou pelo portfólio. Ele não pontuava, né? Ele meio que só estava lá para ilustrar aquele artista. Esse ano, eu acho que a gente precisa colocar, então, a pontuação do portfólio tem algum valor, daí vocês que vão definir qual que é esse valor, e daí mais a avaliação. A gente pode fazer uma análise novamente de se aqueles critérios que estão lá, como a gente já discutiu ano passado, ainda são válidos para poder avaliar os produtos culturais a serem premiados, e, né, de repente, reformular nesses aspectos aqui. Enquanto a Letícia pode usar a palavra, eu vou lendo o que a Aimee colocou aqui. Vai lá, Letícia, pode falar. Então, a minha sugestão seria cada cadeira enviar ali no grupo uma sugestão e analisar essas particularidades, né? Como o pessoal falou, da cadeira, né, relacionada à cultura geek. Então, daí cada um vai pontuando o que sentiu falta, o que cada segmento reclamou, e aí, né, assim como a gente vai ter que elaborar uma indicação de para premiado, eu acho que valeria a pena cada cadeira sentar com o seu grupo, avaliar essa questão do edital e fazer essas sugestões, e aí a gente colocar em debate, né? Acho que seria mais rápido até para poder organizar, né? Porque senão e tem gente que não está aqui também, né? Não sei como é que fica essa situação. Bom, é como uma Câmara de Vereadores, né? A pessoa não apareceu para dar a sua opinião, ela perdeu, né, o momento, né? Foi feita a convocação, todo mundo poderia não estar aqui, não teve direito à palavra, a gente vai deliberar e seguimos fazendo o que precisamos fazer. Acho bem importante isso, Letícia. A Aimee colocou ali, uma das coisas que chegou muito para mim é sobre pessoas brancas acessando e sendo premiadas, mas que pessoas negras dentro dos aspectos culturais afro-brasileiros e afins. Aimee, ou não só de pessoas negras, mas também o pessoal, até temos a cadeira aqui, PCDs também. Quando eu não sei se você participou da reunião que a gente deliberou sobre edital, a gente tinha um dado do edital de 2024, que nós tínhamos, 140 vagas, e a gente premiou apenas 120 pessoas. Não é bem esse número assim. Quando a gente veio para a discussão do edital de 2025, nós acreditamos que ia ser parecido, que não iam se ter tantas vagas, tantos participantes, iam sobrar vagas. No entanto, que sobrou recurso de 2024, que nós fizemos o edital, foi passado recurso para o Carnaval, do fundo, foi feito um edital de audiovisual para o Carnaval, porque tinha sobrado recurso.
Quando a gente se deparou com essa questão, a gente falou, não precisamos colocar cotas ou nem pontuação extra, porque todo mundo que participar e que passar para a segunda fase vai acabar sendo contemplado. Para nossa surpresa, o que descobrimos juntos é que quando você tem um prêmio bom, mais pessoas participam. Então, daquele 2.800 que foi para 4.500 agora, deu 300 e poucos inscritos. Então, a gente precisa reformular sim no edital. Aí fica por conta do conselho definir se vai ser por cotas, pontuação extra, para ver como a gente vai esperar também, né, colocar o que diz a lei dentro desse nosso edital. Mas é por isso que aconteceu de não ter essas premiações. Quem que tá? O Elcio não baixou a mão ainda? Quer falar, Elcio? Então, na verdade, só reforçar, né, ali, como você falou para a gente procurar, né, dentro dos segmentos, eu tive a oportunidade de conversar com 3 do segmento de capoeira, ficaram bastante felizes até pela maneira que foi feito o edital, né. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a reclamação dos 3 para a mesma coisa, para se atentar muito ao portfólio, né, porque às vezes a pessoa se inscreve ali, teve isso, a gente procurou, né, as pessoas ali para saber, teve pessoas que se inscreveram, né, não foram agraciadas no seu projeto, mas também não faz anos que não estavam dentro do segmento, e daí apareceram agora de novo com um portfólio maravilhoso ali, e isso assusta a gente, que daí agora que tem essa facilidade, só através do portfólio a pessoa já vir na frente dos outros, então a gente tem que se atentar muito a esse do portfólio. Né? E também dos outros pontos ali, eles acharam tudo fácil também, o formulário de inscrição, né, bastante, vou usar aqui a palavra didática, né, então teve até uma facilidade ali para se inscrever, segundo eles. E o valor também, Fantasma. Né, reclamar dos valores nunca vai ser o bastante, então, né, mas eu fico muito feliz porque a nossa cadeira está com o primeiro ano e a gente já teve aí 3, né, projetos contemplados aí, então vai ser maravilhoso. Tenho certeza que daqui para frente vai melhorar bastante. Então, o seu sobrevalor é que nem isso falou, ano passado era um produto que a pessoa já tinha, ela não precisava gastar recurso para fazer um produto novo, né? E foi 4.500, não vou lembrar agora, acho que foi 4.500. E no primeiro ano que a gente fez esse edital nesse formato, foi 2.800 para a gente pagar menos impostos, né? Menos IR. E agora, sabendo que até 5.000 não se paga, não se desconta IR, mas de premiação também não se desconta IR, a gente consegue aumentar também um pouco o valor desse prêmio, e daí também, né, para atrair mais pessoas para participarem e serem contemplados os que realmente merecem serem contemplados. E sim, vamos tentar achar mecanismos para coibir a manicure que foi contemplada, as pessoas que não são da área estão sendo contempladas. Acho que é Thaís. Fantasma, nesse sentido, foi uma coisa que até o Wilton que fez, ele lembrou, e pela fala da Aimee e da Rosângela, perdão, de questão da gente fazer verificação para não acontecer de, por exemplo, vou ser bem explícita do que foi, de no mesmo terreiro terem sido contemplados mais de um participante, entendeu? Que foi essa situação que o Wilton trouxe no ano passado, e eu lembro bem da gente fazer essa verificação de ver se essa pessoa não ser do mesmo segmento, mas, por exemplo, que nem da questão de afro-brasilidades, ser do mesmo terreiro, ser o mesmo projeto, serem projetos parecidos, para a gente não acabar contemplando pessoa física e pessoa jurídica, que nem teve essa situação que o Wilton trouxe ano passado, né? Foi bem... Certo, daí a gente já não podia mais falar nada, mas foi um ponto que ele trouxe e eu lembro. O complicado é exatamente isso, né? Depois que sai o resultado, a gente não tem como, né? Tipo, a banca é soberana, mas era algo que nós fazer tínhamos alguma que ter coisa no visto edital, antes, né? Fazer alguma coisa no edital. Porém, pra ali assim, barrar, né? então a gente tem que descobrir qual forma fazer para que isso não aconteça, né? O que tem acontecido assim, vamos pegar um exemplo do que
do que aconteceu nesse caso ali. Eu não vou lembrar qual que é o terreiro. É o Caboclos da Lei? Isso. Então, a partir do momento do Pontos de Cultura, eles entenderam que edital é uma grande forma de se ter recursos, e eles têm dentro agora do terreiro pessoas que estão trabalhando só com editais, né? E como o edital era explícito que poderia proponente de pessoa física, e como não era o mesmo evento, eram eventos diferentes que aconteciam no mesmo terreiro, os avaliadores não entenderam que era do mesmo terreiro e acabaram premiando, né? Acabou sendo premiado. O que o conselho deve ficar atento, então, numa próxima vez? A partir do momento que se lança a lista dos habilitados, né, na parte documental, tem que surgir, né, quando a gente abre o recurso, tem que surgir ali, né, as denúncias, os apontamentos, para que a gente comece a inabilitar as pessoas. Senão vai acabar acontecendo igual, porque eles, para nós, assim, a gente fala, nossa, é tão errado, mas, assim, eles não cometeram, não teve nenhum equívoco, não teve nenhum erro por parte deles. Eram eventos, né, acho que era a gira de alguma coisa, né, tipo, eu não sei os termos lá, era a gira que acontecia na terça, um outro evento que acontecia num sábado. Então, eram vídeos de eventos dentro de um terreiro que era da cultura popular, né. Concluiu, Thaís? Você pode só repetir que bem na hora que você terminou a tua frase, travou para mim. Que parte será que você não ouviu? A última frase tua. E agora para eu lembrar a última frase? Não, eu entendi o que você quis dizer ali da questão da gente, na hora de ver, nós, enquanto conselheiros que não estavam fazendo parte do edital, a gente fala, olha, não dá. Eu entendo que não foi que não falo, foi antiético, não foi ilegal, estava dentro do edital. Eu falei no dia, inclusive. Sim, mas sim, pra gente colocar, até tem ali deixa só para eu ler aqui, que o pessoal colocou, criar um campo que especifique a instituição, exatamente. Nós temos também, às vezes, isso dentro das eleições, em fórum, a gente colocar um campo instituição que pertence, que nem foi no carnaval, qual bloco pertence. Eu acho que dava para a gente ter esse monitoramento, até para a gente contemplar outras pessoas, né? Não ficar, como a Aimee falou, uma branquitude dentro de uma pasta de afro-brasilidades, não contemplar pessoas PCDs, não contemplar pessoas LGBTQIA+, entendeu? Ter esses segmentos, qual segmento pertence, qual instituição pertence, dava para dar uma equilibrada nas demandas que a gente trouxe, né? Uma manicure daí não ganharia artesanato, uma pessoa preta, me perdão se eu cometer alguma falha, uma pessoa preta não teria menos ponto que uma pessoa branca na pasta de afro-brasilidades, nesse sentido. E daí não contemplaria o mesmo terreiro, vários projetos. Sancionaria todos os nossos erros, né? O que a gente precisa, né, só que a gente precisa pensar daí, assim, como amarrar isso, porque daí o que pode acontecer? Não pode premiar mais uma vez um projeto daquele espaço, né? Não vamos falar só do terreiro, porque pode acontecer com um grupo de teatro, como acontece, né, tipo, pessoas que são do mesmo grupo de teatro colocam 3, 4 projetos, e também acabam sendo contemplados. Isso a gente sabe que sempre tem. Porque se a gente coloca alguma coisa assim, de específico ali para inibir isso, aí quais podem ser as críticas que aconteçam? Daí, aquela instituição teve, por exemplo, notas excelentes e acabam não sendo contempladas, e daí um outro projeto que tem uma nota inferior acaba sendo contemplado, que isso também acaba sendo motivo de críticas para nós aqui, né? Então, a gente precisa amarrar muito bem como fazer isso, para que não se tenha também o depois, né? Porque quando a gente lançar o edital, a pessoa vai ler e vai falar assim, acho errado, e entra com mandato de segurança, entra com alguma coisa, com impugnação do edital, e a gente vai perder tempo para poder ter que explicar ou ter que adequar o edital, né? São coisas que a gente tem que pensar. Mas só para reforçar ali, então, este ano, neste edital, teremos, sim, o conselho vai definir se vai ser cotas ou pontuação extra, e a pontuação extra já para PCDs. Quem está na vez aqui é a Renata. Oi, Carlos. Seguinte, eu levantei a mão para falar um ponto, mas acabaram falando esse aí que eu acho bem polêmico. E assim, eu entendo que os critérios são muito bons, são muito rigorosos, e os avaliadores são técnicos, são irretocáveis. E não conhece as pessoas, não conhece a cidade, é bom que seja assim neutro.
Se por acaso, né, aconteceu isso, o mesmo terreiro foi lá uma pessoa física, foi lá uma pessoa jurídica e fez projeto, e os projetos são diferentes e são bons e estão dentro dos critérios, não tem por que não premiar. Podia ser uma escola, né? Podia ser uma entidade qualquer que fez bons projetos. Agora, claro, se fosse assim, mascararam e pegaram o mesmo projeto e deram uma disfarçada e para premiar como pessoa jurídica e no nome de alguém lá como pessoa física, né? Mas se foi bom, não vejo por que não premiar. Não, aliás, não vejo nada de errado, seja terreiro, seja qual for a entidade. Então, talvez pensar num critério de desempate, sei lá, tiver um número X de pontuações, então vai dar preferência para quem... Mas mesmo assim é difícil, né? Porque, na verdade, não tem nada a ver. Se são projetos diferentes, então eles têm o direito de serem contemplados. Mas, enfim, né? Aí o outro ponto que eu queria comentar é com relação a critérios de projetos novos, né? Eu acho que uma coisa que pode ser pensada é assim: qual foi o último edital de premiação? Saiu em que data? Né? A data de publicação do edital ou a data de contemplação dos prêmios? Dali para frente é tudo novo. Porque talvez, assim, se pegar um prazo, alguma coisa que tem que sair agora, vamos supor que vai abrir o edital em, sei lá, em abril, e nós vamos deixar um prazo até novembro, por exemplo. Mesmo tendo vários meses, tem alguns segmentos também, por exemplo, a própria literatura, até fazer um livro, até diagramar, até publicar, tará. Então, esse novo pode envolver um período um pouco mais extenso, conforme a natureza do projeto desenvolvido. Aí eu acho que esse critério de novo a partir ou da publicação do último edital, porque teoricamente, quando saiu o último edital, quem tinha. E colocou, né, o que já tinha pronto naquele momento. Qualquer coisa nova que fez dali para frente já está novo. Ou até, um pouco mais extremo, a partir da premiação desse último edital dos prêmios culturais, né? Aí acho que dá a chance maior. Quem está trabalhando em alguma coisinha desde o final do ano passado, nesse período aí, consegue um pouquinho mais de tempo hábil. Por outro lado, ainda é, sim, algo novo. Que acho que a ideia de ser novo é bem bacana, porque está estimulando que as pessoas continuem produzindo, né? Eu ganhei um prêmio por um negócio que eu fiz 3 anos atrás, agora não vou mais fazer nada. Não. Esse novo, mesmo tendo começado em 2025, está aí. É coisa nova mesmo, né? Merece esse prazo aí um pouquinho maior. É isso. Não, com certeza, a gente precisa, né, delimitar de quando a quando e abrir o edital. Entendemos, né, que às vezes assim, tipo, na dramaturgia, a publicação de um livro, né, demora muito mais tempo, então, mesmo que deixe 3, 4 meses, às vezes não dá tempo. Para todas as áreas acaba sendo mais complicado, né, tipo, algo inédito, né, a gente pode trabalhar com algo novo ou algo inédito. Inédito seria exclusivo para esse edital, a gente pode trabalhar com algo novo, como você comentou. E só para reforçar ali também, para pegar, a gente está falando dos terreiros aqui, mas também se a gente for pegar um exemplo o Everson está ali, de uma escola de samba, né, temos aqui na cidade, temos o conhecimento de que desfilaram esse ano foram 3, se cada um colocar o samba enredo, o outro colocar uma alegoria, o outro colocar uma coreografia e tal, seria do mesma escola de samba sendo contemplados. Nós sabemos aqui assim também, que teve grupos de teatro, teve um grupo de teatro que colocou, inclusive, até como é que é lá, o intérprete de Libras interpretando uma música para ser contemplado. Então, assim, muitos segmentos estão fazendo isso. O ponto que a Amy coloca ali, né, que daí seriam pessoas brancas dentro dos terreiros, né? Aí a gente também já foge do nosso conselho de como está funcionando os terreiros aqui em Ponta Grossa. O que precisamos definir é como coibir isso, que não dê problema para nós, nem no lançamento do edital e nem futuramente. Porque também vamos coibir de alguma maneira. As pessoas tiram nota máxima e depois não recebem porque tinha vaga, e entram no Ministério Público contra nós, para esse pagamento. Então, assim, gente, é um jogo de xadrez, às vezes, lançar um edital. Eu falo assim, a gente está aqui há 6 anos fazendo isso, que tudo pode acontecer. Então, sobre esse caso, que eu não discordo, a gente precisa amarrar muito bem juridicamente de como fazer isso.
Vou precisar de sugestões de vocês, a minha equipe está aqui, está acompanhando a reunião também, a gente já vai começar a pesquisar como tentar fazer para coibir isso, e eu trago para vocês alguma informação, alguma coisa, também aceito sugestões de vocês. Thaís, pode usar a palavra. Fantasma, só para concluir, eu entendo, desde ali você falou de grupos de teatro, de vários segmentos, mas a gente tem que entender que contemplar, que nem essa situação em específico que aconteceu, e são vários segmentos que estão falando, virou que o fundo virou dinheiro para a instituição em si, e não contemplou os artistas, não contemplou os agentes de cultura. Tivemos agentes de cultura com projetos que também se encaixavam, que a pontuação não teve o mesmo peso, e um PF, uma pessoa física, se inscreveu, pessoa jurídica também, e ficou o fundo inteiro para essa instituição em si. A gente não pode entender que o fundo seja utilizado para bem particular da instituição, e sim para fomento da cultura, porque a gente sabe a seriedade que é um edital disso, né? A gente não pode fechar os olhos e, mas pode ser que aconteça isso, e concordar. Eu entendo, eu me coloco à disposição na parte jurídica de auxiliar ali o edital, para a gente amarrar muito bem, para não dar furo, não dar erro. Eu posso auxiliar nessa parte, até porque a minha cadeira, ela é flutuante, né? Ela vai em todos os segmentos, né? Que a cadeira LGBTQIA+, mas a gente não pode, não é porque ganhou e foram, ganhou, a gente não tem culpa, eles se inscreveram tanto quanto, que a gente possa, digamos, passar pano, até porque outros conselheiros não concordaram com isso também. Eu só acho que, como a gente ainda está montando o edital, a gente pode barrar para evitar futuramente o erro. A gente aprendeu a primeira vez, viu o que errou, o que a gente pode melhorar, para não ficar, porque fica muito fácil da instituição viver do fundo, entendeu? E outros artistas não serem contemplados. A gente já pensou de uma forma, inclusive, que não tenha nem imposto para eles, né? Então, por que não a gente não contemplar mais pessoas e não só uma instituição, um segmento? Nesse sentido a minha fala. Não, é que nem você falou, você mesmo falando, né? A gente vai aprendendo com os novos erros. Mas só por curiosidade, quantas pessoas foram contempladas da mesma instituição lá no sentido do terreiro? Que eu não tenho, a gente fica na correria aqui, eu não parei para ver, assim, quais eram os... Eu não sei se foram 3 ou 4, foi o CNPJ, foi o pai de santo Rafael, foi a mãe de santo Lucinha, foi a mãe de santo Janaína, e teve mais umas 2 ou 3 pessoas que também eram do terreiro. Então foram de 4 a 5 pessoas, além do terreiro. Além do terreiro. Então são 6, 7 pessoas. Foi quase todo o segmento de afro-brasilidades dele. Quase todo. Tá. Aí meio que, acho que me corrija, mas acho que foi quase todo o segmento. E quantos outros terreiros se inscreveram? Vocês têm essa informação? Não tenho essas informações. Eu sei que acho que mais 2 ou 3. Tenha 2 ou 3 a mais. Além de que não entra só terreiro, né? Entra questão de quilombolas, entra toda a outra parte também. Então não é só terreiro que entra. Não, é que nem a gente está falando aqui. Ameríndios também. Então não é só terreiro. Ameríndios também. Então não é só população indígena, não é só terreiro, né? Que entrou. E foi, pensa ali, 3, 4 projetos já é bastante para um terreiro só ganhar, entendeu? É diferente de um grupo de teatro. Mas que nem eu falo assim, se a gente vai fazer, eu não vejo diferença, sabe? Porque mais grupos de teatro entraram com um projeto só, e contra outros grupos de teatro entraram com vários e acabaram ganhando também. Não dá, eu entendo que... Fantasma, posso Só um minutinho, Murilo. Quando a Aimee fala da questão, né, da branquitude, acho ok, isso é pertinente, mas quando a gente fala assim, instituição, mas eu não vejo diferença, assim, que nem se fosse uma escola de samba que ganhou 6 prêmios. Aí, e se a gente for colocar desse formato, assim, de, tentar cercear de muitas pessoas do mesmo projeto, aí, tem que deixar bem claro mesmo, e talvez o caminho seja colocar por número de cadeiras, senão nós vamos ter um problema bem grande. Pode falar, Murilo.
Então, Fantasma, a minha sugestão é exatamente isso que você falou. Eu acho que não é porque o lobo tá dentro do galinheiro que a gente não tem o dever de tirar ele de lá. Então, eu acho extremamente antiético, como você mesmo falou, um grupo de teatro entrar com um projeto pro grupo inteiro e o outro entrar até com intérprete de Libras. Então, isso é um exemplo óbvio, não é nada contra cadeira nenhuma, né? Foi o exemplo que a gente utilizou, né? Então, mas eu acho que dá pra gente tentar verificar isso, porque exatamente, acaba virando que, por exemplo, um projeto, por exemplo, de uma escola de samba, que vai entrar e vai pegar, por exemplo, lá no Fundo de Cultura, que seja um valor hipotético aqui de 5 mil, e daí entra uma outra escola de samba, com até o puxador do carro alegórico, pegando prêmio, um vai ficar com 5, o outro vai ficar com 50, entendeu? Então, eu acho que dá para a gente tentar verificar isso, porque não é porque nos outros anos acontecia isso que a gente tem que perpetuar essa prática, até porque a gente tem que premiar mais pessoas, né? Mais diversidade, né? Diversidade de pessoas. E por fim, seria só na questão do edital mesmo do Fundo de Cultura, para ter mais adesão da pasta de cultura pop, a gente vai ter que sentar e ver uma possível flexibilização um pouco, talvez, do edital para poder contemplar produtos de cultura pop. Certo, vamos por partes aqui também, então. Precisamos, então, a Thaís se prontificou de avaliar, mas eu acho que nós estamos caminhando para uma possível número de prêmio por cadeiras. Entendem? Assim, eu acho que da forma que a gente está pensando e desenhando o edital aqui, vai ter que ser por número de cadeiras, para que daí esses projetos, eles vão ter que concorrer sempre na mesma cadeira, e aí ali fique mais fácil da gente conseguir premiar apenas 1 ou 2 projetos por CNPJ, né, por instituição, como acontece no carnaval, no terreiro, no grupo de teatro e tudo mais. A questão de quando a Aimee coloca sobre a questão da branquitude, acho que a gente já está caminhando, porque a gente já vai aplicar as leis, daí a gente já resolve. Tranquilo. Uma coisa que faltou não, porque a lei não, o marco regulatório da cultura diz para não colocar, ter contrapartida, mas qual é o termo que se estão colocando nos editais e que é legal, que é a democratização do acesso à arte. Por democratização do acesso à arte e pedir alguma atividade para o contemplado, uma ou 2 atividades que a gente também pode pensar para pedir para o edital desse ano. Qual que é o problema, né? Que não é um problema, ele tem que ele recebe, apresenta e depois manda um relatório para nós e está tudo certo, ninguém vai ficar cobrando isso como algo, né? Ele vai ter que executar, mas não é uma prestação de contas, ele tem que executar a democratização de acesso à arte, que vocês precisam também pensar com a cadeira, com os pares de vocês, com os segmentos de vocês. Que eu acho que... E sobre a questão da cultura pop, é aquilo que nós estávamos conversando, Murilo. Até onde aí o produto é da pessoa, até onde ela está se apropriando de algo. Porque quando a gente fala, assim, num concurso de cosplay, é uma coisa. Tudo bem, tipo, a pessoa, ela tinha que... a gente colocou que ela tinha que mandar ela fazendo o processo da confecção daquele figurino. Uma das propostas que se tinha colocado para mim, tipo, da fotografia do cosplay em um espaço, num ponto turístico de Ponta Grossa, a fotografia é do fotógrafo, né? O figurino ela pode ter comprado, daí a gente vai acabar, o teu segmento vai acabar caindo no que está acontecendo com o segmento da Rosângela, da pessoa nem ser do segmento realmente, de ser uma pessoa que faz alguma coisa e de repente está sendo contemplada. Então, assim, vamos aprender com o que está acontecendo no segmento da Rosângela para não deixar acontecer no seu. E tentar definir, porque, assim, realmente eu não consigo ver como que a gente vai deixar acontecer da pessoa se apropriar de algo, de uma cultura, porque a cultura pop acaba tendo isso, para ser contemplado no edital. Eu não vejo assim, tipo, o processo dela confeccionando figurino, tudo bem,
né? Ela fez. Agora, só ela já está com esse figurino pronto, ou está com algum produto pronto, ou ela desenhou algo que ela gosta ali, tipo, entende? Tipo, não tenho ideia ainda também, precisamos estudar. Thaís, não é Fantástico. contrapartida. Não é contrapartida, é democratização, acesso à Ah, não, arte. eu entendi. É Eu uma... entendi o que você quis dizer, que não é contrapartida, mas é democratização da cultura. Eu entendi. Eu que me expressei é diferente. Eu entendi. Aham. Fantasma. Tá. Eu acho que Oi. poderia ser assim, ali na nossa área do artesanato em geral, comprovar onde que você faz o teu trabalho e há quanto tempo. Daí colocar, tipo, foto do trabalho com data de tempo que você está fazendo esse trabalho no tal local, né? Mais ou menos assim. E ali, quanto o terreiro ali, o teatro ali, colocar, tipo, um número que a pessoa possa fazer para o grupo deles. Lá, por exemplo, lá, se você for entrar com o CNPJ, você não entra com o número, acho que é físico daí, né? Mas Você é que não entraria com o físico, daí escolhe ou com qual que você quer entrar. Se quer entrar com o teu CNPJ ou com um número limitado de participantes do teu terreiro. De colocava lá, no máximo lá, 3 pessoas do terreiro. Mas é isso que eu estou comentando, que eu estou falando aqui, Rosângela. Tem coisas que acabam ficando inconstitucional no edital. Uma coisa é a pessoa entrar com o CNPJ dela. O que diz o nosso edital? Que cada proponente pode escrever uma proposta, que se reconhece que o CNPJ e os seus proprietários ou sócios, eles já estão concorrendo lá. Essas pessoas não podem participar de novo. Agora, quando se tem ali mais outras pessoas, vou citar o exemplo do carnaval, que você tem no carnaval lá a pessoa que cuida da música, a pessoa que cuida das coreografias que acontecem na avenida, são outras pessoas físicas que estão participando. Acho que o fato que mais ficou assim, tipo, gritante, é por ser assim um segmento assim que nem que a Ime está colocando lá, a branquitude se apropriando de algo e ganhando aquilo. Eu já vi uma discussão também no Compir lá, de pessoas fazendo projetos sobre o quilombo sem ser do quilombo, e que acaba acontecendo em outros projetos. Acho que o principal foi isso. Agora, como que a gente vai coibir e essa forma que tem que ser muito bem desenhada, muito bem explicada ali, porque senão a gente corre o risco de estar, tipo, tendo que responder ao Ministério Público. Esse é o nosso maior problema. E é um problemão, que eu acho que daí a gente deixa para a próxima reunião para a gente definir o que a gente pode deliberar aqui hoje. Então, a gente já deliberou o formato do edital, premiação. Precisamos abrir votação? Não precisa? Acho que não, né? Está todo mundo de acordo que é essa premiação. Para a próxima reunião, dá para vir definição de valor de prêmio, né, porque agora é um valor menor do que o do ano passado. No passado a gente tinha 700 e poucos mil, porque tinha mais recursos lá. Esse ano temos 518 a princípio, né, 518 mil. Dá para definir valores, né, a partir desse 518 mil para a próxima reunião. A tentativa de como coibir essa questão de várias pessoas se inscrevendo sendo da mesma instituição, um grupo de teatro, escola de samba. E o que mais que a gente precisa definir? A pontuação do portfólio. Aqui, o da Rosângela, quando você fala, né, alguém comentou assim, a pessoa estava tempo sem fazer nada, de repente aparece com um produto e coloca lá. E qual vai ser o período do produto? Se vai ser um produto inédito, um produto novo, e qual é o período desse produto, né? Então, do produto. Tá.
Tá, vamos lá então. Para a próxima reunião, para a gente poder já daí, tipo, ter esse mês aí para pensar, e aqui a gente já vai trabalhando com o edital. A avaliação, né? A avaliação. O portfólio valendo ponto. Portfólio. Ponto. O currículo. Acho que comprovação dos últimos 2 anos de atuação na área, né? Mas tem uma cláusula que fala isso, né? Comprovação de atividade. Se vai ser um produto novo, inédito, e de quando, né? E de quando. E o nosso maior desafio, como evitar vários contemplados da mesma. A Aimee, cadê a Thaís? Está ali ainda? Não, Thaís, o Heron também está ali. Me digam uma coisa, vocês acham que a gente pode, a pontuação extra já contempla a questão racial, ou vocês acham que dá para ser por cotas, número X de prêmios? Que daí a lei acho que se aplica a 10%, né? 10% do número de vagas. Eu acho que entra na questão de cotas. Cotas é... A Letícia também já se manifestou por cotas. Heron, pode usar a palavra. Heron? Eu acredito que é importante ter, sim, o mecanismo ali relacionado a cotas, porque até eu ouvi, né, reclamações de pessoas pretas e pessoas indígenas com esse problema de terem sido indeferidos seus projetos, seus produtos culturais de muita relevância, enquanto que outra entidade conseguiu, né, arrecadar bastante fundo com produtos culturais bastante semelhantes, né? O que foi o problema ali. Então, acredito que é importante, sim, ter o sistema de cotas ali, com essa porcentagem da legislação, né? E eu vejo que, em relação ali à cadeira da Rosângela, até ver se ela concorda, eu acredito que houve, né, uma brecha para que essa pessoa tenha conseguido, né, passar ali com o produto cultural da manicure, justamente por conta de que a manicure, né, o ofício de manicure, as unhas pintadas, é um trabalho artesanal, é a transformação, né, de uma matéria-prima em algo diferente. No caso, a matéria-prima são as próprias unhas da pessoa, né? E assim como, por exemplo, no segmento de artes visuais, a gente pode inscrever uma tatuagem, né, que modificou a matéria-prima da pele da pessoa, né? Então, se manter em economia criativa e se manter também aquele etc., principalmente no final, eu tenho certeza que vai continuar tendo, né, esse tipo de inscrição, esse tipo de produto cultural e com propriedade mesmo para inscrever, né? Não tem nem como barrar isso justamente pelo que está escrito, né, na caixa ali. Então é algo que se realmente é um problema, né, uma pessoa inscrever esse tipo de produto, teria que mudar mesmo ali as linhas e talvez até o nome, né, para realmente segmento do artesanato apenas e não colocar o etc. no final, provavelmente, para ter essa certeza de que alguém não vai impugnar também o edital por ter essa brecha. Eu me inscrevi, ano passado deu certo e agora não deu, por que que aconteceu isso, né?
Em relação ao meu segmento do hip hop, desde que eu perguntei para várias pessoas, todas me relataram ali uma satisfação em relação ao que o edital contemplou, né, o que foi descrito ali. Eu acredito que realmente consegue contemplar todo o movimento hip hop, né? Eu adicionei algo que não tinha, que era a questão do skate também, do slam, e aí o pessoal ficou mais aberto, né, a esse tipo de inscrição, contemplando, né, o movimento como um todo. E eu ainda, né, vou aproveitar do tempo que a gente tem, né, para abrir mais questões, né, para o público, né, do movimento hip hop. O que vocês acham que pode mudar, né, o que pode melhorar, e aí, caso eu tenha alguma resposta em relação a isso, algum feedback, eu dou esse retorno, né. Perfeito, valeu, Heron. E esse trabalho que vocês fazem, ele é muito importante, pessoal. Não sei se cada segmento criou um grupo para conversar com o pessoal dos agentes culturais, mas ele é muito importante fazer, tá dialogando com eles o tempo todo para a gente chegar sempre. Sempre vai ter alguma reclamação? Sempre vai ter. Quem acaba ficando de fora vai reclamar de alguma coisa. Mas a gente sempre tenta, como eu sempre brinco, errar erros novos, né? Nunca os mesmos, e a gente vai corrigindo o que dá tempo de corrigir e vai fazendo. Vou pedir para vocês assim também, então, né, mais uma vez assim, quando a gente for mandar o edital para ser lido, para que vocês leiam, vejam se vai ter, tem possibilidades de alguma coisa ser equivocada, tá dando algum erro, para que saiu uma lista de habilitados, leiam a lista de habilitados, apontem os erros para a gente já poder estar confrontando as informações que estão acontecendo. A Aimee pediu aqui para eu ler o trecho que ela colocou aqui sobre a questão das cotas. Acho que cotas é fundamental, ainda mais que pela conjuntura também política atual do nosso Estado. Aí, eu vou lançar para vocês aqui também. As cotas, a gente precisa dar uma porcentagem de vagas. Jogamos essas vagas no geral ou jogamos por cadeira? Porque, assim, se ano passado a gente teve 150 vagas, 15% é para cotas. Essas cotas a gente coloca nesse geralzão ou temos que se dividir? Coloca no geral também. Ok. Então tá. Então, eu acho que a parte das cotas a gente já meio que... PCDs e cotas a gente já matou essa aqui nessa reunião aqui, já não precisamos de outra reunião. Mas acho que por hoje já dá para a gente encerrar e eu mando a Aimee está colocando aqui na percepção dela, no geral é ideal. Alguém é contrário a essa questão de ser as cotas no geral? Ou ser por segmento? Ninguém, então, fica no geral mesmo. Tá, a Ana Júlia colocou que é no geral também. Eu acho assim, então, eu coloco essas questões que a gente precisa colocar no grupo lá para vocês estarem lembrando para a próxima reunião, né, colocar pontuação, colocar como fazer o currículo, essa comprovação da atividade física, atividade artística, e coloco no grupo lá. Então, pessoal, alguém tem mais alguma coisa para falar nessa nossa reunião de hoje? Fantasma, estão perguntando bastante para mim da Aldir Blanc, se você já tem ideia de quando que vai abrir? A Aldir Blanc, ela está eu mandei a solicitação já de adequação orçamentária. Antes de vir lá em agosto de 2025, a gente faz, né, a lei orçamentária anual, né, e o plano anual orçamentário também. E naquele ano eu coloquei divididinho lá o recurso, e agora eu preciso atualizar ele com o PAR. Então, eu mandei semana passada já para fazer essa atualização. Assim que sai essa atualização, porque não precisa passar pela Câmara esse ano, porque já existe essa demanda, assim que eles conseguirem adequar ela, eu começo a fazer a contratação da empresa, para fazer a operacionalização, e logo a gente lança os editais. Vai mais uns meses aí, mas logo teremos muitos editais aí em Ponta Grossa. Beleza, obrigada. De nada. Mais alguma coisa, pessoal? Se ninguém tem mais nada para falar, eu declaro encerrada essa nossa reunião ordinária do dia 9 de março de 2026. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima reunião, e vamos conversando no grupo.
Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, boa noite, gente. Boa semana aí para vocês.